Mais uma noite chuvosa e sinistra na cidade. Você está ouvindo os relatos e contos da escuridão, e eu sou o locutor de todas as madrugadas, aqui na Frequência Insólita. Você tem um conto ou um relato de terror? Se tiver coragem de ouvi-lo aqui, basta nos enviar. Então coloque os fones de ouvido, apague as luzes e aproveite. Esse relato chegou até mim através de um amigo caminhoneiro que morou lá pelas bandas da zona rural de Panelas, no agreste pernambucano. Vou relatar como ele me contou. Ele me disse que a história é tão verdadeira que saiu até nos sites da internet, que todo o povaréu por lá juram de pé junto que é a verdade mais verdadeira. Quem me contou ficou sabendo do ocorrido porque era parente do motorista do ônibus a que o lobisomem atacou, e também porque depois participou da caçada do monstro amaldiçoado. Bem, foi assim. O primo de meu amigo disse que era uma noite normal de céu claro por causa da lua cheia e que vinha dirigindo devagar pela estrada como fazia sempre. O ônibus estava cheio de meninos e meninas que seguia a rotina de sempre na pequena comunidade de Lagoa do Mato, na zona rural de Panelas. Era uma estrada no meio do mato, quando do nada eles ouviram um som muito alto e forte, um tipo de uivo misturado com um ronco de porco, mas algo muito forte, um urro de assustar até o cabra mais corajoso. E do nada, logo em seguida, houve um forte solavanco no coletivo. Parecia até que um carro tinha batido nele, chegou a balançar. Todos ficaram muito assustados e gritaram, mas não tinha como ser um carro. A estrada era estreita e não tinha acessos a ela por ali. Ele até lembrou que há pouco tinha passado uma moto por eles, mas já devia estar bem longe. Então ele olhou pelo retrovisor e viu uma enorme figura ao lado do ônibus. Com a luz do interior do coletivo, foi possível ver que era algo muito grande, maior que um terneiro, peludo e muito feio, uma mistura de gente, porco e lobo. E os jovens estudantes também viram aquela aberração e começaram a gritar, agora de medo. Estavam todos apavorados, até ele. Era como se estivessem em um filme de terror, um desespero só de todos ali dentro. Ele acelerou, já estava com o veículo em uma velocidade entre 50 e 60 km por hora, o máximo que conseguia por aquela estrada, e o bicho continuava correndo pelo mato. Às vezes corria em 2 patas, outras em 4, urrava mais ainda, e mesmo naquela velocidade, o bicho os alcançou e bateu de novo no ônibus. O motorista disse que achou que todos morreriam ali. Estavam todos gritando, eram muitos gritos de pavor. E quando tudo parecia perdido, por sorte deles, o monstro simplesmente desistiu e correu mata dentro, deixando todos apavorados e atônitos, mas vivos. O susto foi tão grande que ele, após ver que o monstro tinha sumido, parou o coletivo. Já não tinha mais condições de continuar dirigindo, de tanto que tremia. Ele e os jovens precisavam se acalmar, então ele saiu do banco de motorista e pediu silêncio. Pararam então os gritos, mas os jovens continuavam chorando muito. E foi então que notou uma moto com 2 homens segurando galhos de árvores nas mãos, parados logo à frente. Ele desceu e falou com os homens, que contaram para ele que vinham na moto que há pouco tinha ultrapassado o ônibus. Seguiam normalmente quando um enorme cachorro negro pulou pela cerca de arame que separava a estrada da mata. Foi o maior susto. Quase caíram da moto. Parece que o monstro também se assustou com a moto e correu para o lado oposto da estrada. Foi para a direção que vinha o ônibus. E eles se preocuparam com isso. Então, como não tinham armas, pegaram galhos de avelós e voltaram para ajudar os meninos no escolar.
Eles chegaram a ver o bicho se chocando contra a lateral do ônibus e gritaram para chamar a atenção do lobisomem, que ao ver a luz do farol da moto e o griteiro que faziam, deve ter se assustado e corrido para a mata. Meu parente disse que os jovens choravam muito, estavam todos com muito medo pelo que tinham vivenciado. Por isso ele não tinha visto os motoqueiros antes, pois só olhava para trás e para dentro do coletivo. Mas todos agradeceram muito aos dois, pois só pode ter sido a chegada deles que afastou o monstro do ônibus. No outro dia, aí meu amigo que me contou essa história já estava junto. Estavam todos os moradores que, mesmo com medo, depois de ouvirem a história dos filhos ou dos netos, resolveram ir à caça do lobisomem. Se armaram como podiam, pegaram pás, enxadas, facões e foices e seguiram para o local do encontro dos jovens com o lobisomem. Passaram horas esperando, espreitando pela estrada, mas nada do lobisomem. Porém, quando chegaram lá no exato local onde o bicho tinha batido no ônibus, encontraram algo muito estranho e intrigante. Tinha uma cruz que não estava ali na noite anterior. Até hoje, nenhum morador da pequena localidade assumiu ter posto a cruz ali. Hoje em dia, o meu amigo caminhoneiro mora aqui no sul e essa apavorante aparição foi nos idos de 2019 e desde lá ninguém mais na comunidade viu algo parecido. Mas mesmo assim, o povo continua com medo, pois ninguém sabe que bicho era aquele. E mesmo que o pessoal de fora não acredite neles, eles sabem que algo atacou aqueles jovens. E ele e toda a cidade acredita que foi um lobisomem. E desde então, vivem com muito medo desse monstro e não saem de casa à noite por nada. Meu amigo disse que a maioria dos moradores vive da agricultura. As casas são bem afastadas umas das outras e que nas noites de lua cheia eles fecham as portas e se trancam em suas casas. E até mesmo os mais céticos, aqueles que não acreditam em lendas, preferem não se arriscar e ficam trancados em suas casas e sítios. Boa noite.